Cheguei em Le Puy-en-Velay, a cidade santa conhecida desde a Idade Média pelos peregrinos que aqui vêm para iniciar a caminhada até Santiago de Compostela pela Via Poriensis. A ansiedade não cabia em mim. Por muito tempo eu almejava chegar em Le Puy. E esse foi o último vilarejo antes de Le Puy-en-Velay. Estou muito ansiosa para chegar lá. Nossa, estou muito feliz. Cada passo me deixa mais ansiosa, curiosa para chegar e ver tudo. E é um momento muito especial para mim, muito especial. Eu preciso mostrar para vocês. Depois de muito caminhar, muitos quilômetros, mais de 1000 quilômetros, acredito que 1500, cheguei em Le Puy, gente. Em 19 de 3 de 2023, dei o primeiro passo. Pois bem, hoje estou dando o primeiro passo. Percorri o primeiro quilômetro de 1230. Concluí a primeira etapa de 53. Caminhei pelo Eifel Camino, Mosel Camino, Fresnes Camino e Tria Le Puy. Cheguei na cidade das Três Colinas. Para o latim, pódio, lugar de honra. Uma forma poética de homenagear a cidade dos Três Picos. Le Puy está localizada no departamento de Haute-Loire, na região de Auvergne-Rhône-Alpes, e é a maior cidade do departamento com 18.989 habitantes. Provavelmente em 951, quando o bispo Codescalc iniciou sua peregrinação daqui até Compostela, a cidade era bem menos populosa. Mas o seu feito marcou para sempre esse lugar, fazendo assim desde então Le Puy como uma das cidades mais importantes para peregrinação. O peregrino que inicia aqui a sua caminhada até Santiago tem a Via Poriensis como um dos caminhos mais históricos para a peregrinação. De Le Puy até Saint-Jean-Pied-de-Port são cerca de 740 quilômetros. E sendo o primeiro peregrino, o bispo Codescalc, em 951, iniciou a sua peregrinação. Ele correu as fronteiras da Galícia para implorar humildemente a misericórdia de Deus e o apoio do apóstolo Tiago. No espírito do seu entusiasmo, mandou construir uma capela no cume da rocha de Aigle no ano de 962. Com 82 metros de altura e 268 degraus, a capela parece que flutua no céu. A Capela de Saint-Michel está escrita no Registro Histórico dos Monumentos Franceses desde 1840. A sua fachada destaca-se majestosamente na paisagem urbana. A rocha é uma abertura vulcânica, uma espécie de chaminé vulcânica. A Capela São Miguel é um dos pontos de partida dos peregrinos de Santiago. Ao caminhar pela cidade de Le Puy-en-Velay, pude avistar de longe a Catedral de Notre-Dame de Annonciation. A catedral ergue-se no menor dos três picos de basalto, no coração da cidade alta de Mont-Anis. Os celtas já tinham um local de culto aqui. A
A Igreja Católica construiu nas suas fundações o seu conjunto sagrado com igreja, capela batismal, capela penitencial e casa do prior. É um edifício enorme, tipicamente românico. A Catedral de Le Puy-en-Velay é um dos santuários marianos mais antigos da Europa. É na catedral que é celebrada a missa para os peregrinos. De abril até outubro, a missa é celebrada às 7 horas e no inverno inicia às 7h30. Uma escadaria de 102 degraus leva até a catedral. O peregrino caminha até Deus e passa direto pelos portões da fachada oeste até o altar e a Madonna Negra no coro. A estátua de Notre-Dame de France é uma verdadeira obra-prima da engenharia do século XIX. Foi feito com metal de 213 canhões retirados dos russos durante a Guerra de Cimeia e doados à cidade de Le Puy-en-Velay por Napoleão III. A obra do escultor Jean-Marie tem 22,70 metros de altura e pesa 835 toneladas. Notre-Dame de France foi construída no ponto mais alto da cidade, Rocha Corneille, de origem vulcânica, a uma altitude de 757 metros. A localização oferece uma variedade de perspectivas e um panorama extraordinário da catedral, do centro histórico e de toda a região. Quinto dia de caminhada, estou em Le Puy. Eu gostaria de participar da missa para os peregrinos. É uma celebração muito linda e está fechado. Estavam mais pessoas aqui, inclusive um francês que todo dia vem na missa. Ele ficou impressionado que estava fechado. Aí veio uma freira e falou que essa semana inteira vai ficar fechada. Ah, gente, queria muito participar porque é muito histórica aqui. Mas iniciou assim o caminho. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vai ser. Mas fiquei decepcionada. Mas vamos seguir. E é assim que eu inicio a caminhada na Via Podiensis, deixando para trás a cidade de Le Puy-en-Velay. Eu tô tendo que tomar muito cuidado com o caminho. Tem bastante poça d'água, só que essa água virou gelo. E bem fácil de escorregar. Aqui ainda é um caminho, mas às vezes tem poças de água. Tá menos 5 negativo aqui em cima. Linda a paisagem. Linda, linda demais. E com esse sol maravilhoso, melhor que neve. Olha só. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu olhando lá pra cima. E se eu piso, ó, eu vou embora. Super liso. Então sempre tem que estar prestando atenção no caminho, ó. Um sol maravilhoso, gente, maravilhoso. Tá bem gostoso de caminhar hoje.
Sim, se você quer encontrar caminhos, também não deve desdenhar a loucura, pois ela faz parte de grande parte da sua natureza. Fique feliz por poder reconhecê-la, porque assim evitará ser sua vítima. A loucura é uma forma especial do espírito e se apega a todos os ensinamentos e filosofias, mas ainda mais à vida cotidiana, uma vez que a própria vida é cheia de loucura e, em última análise, totalmente ilógica. O homem se esforça pela razão apenas para poder estabelecer regras para si mesmo. A vida em si não tem regras. Esse é o seu mistério e a sua lei desconhecida. O que você chama de conhecimento é uma tentativa de impor algo compreensível à vida. A Via Podiensis é o mais famoso dos 4 caminhos históricos de Santiago pela França. O caminho percorre principalmente a trilha de caminhada de longa distância GR-65. Começando em Le Puy-en-Velay, na Auvergne, a Via Podiensis leva a Saint-Jean-Pied-de-Port, nos Pirineus, onde o seu final é imediatamente o início do caminho francês, que, por sua vez, leva a Santiago de Compostela. Até agora foi bem tranquilo o caminho, mas agora eu peguei um trajetinho bem chato aqui. Au. Ui, enfiei nas rançeiras. Mas vai dar boa ainda.
Tenciono agora fazer o jogo da vida, ser receptivo a tudo que me chegar, bom e mal, sol e sombra, alternando-se eternamente. E dessa forma aceitar também minha própria natureza, com seus aspectos positivos e negativos,